Olá, eu sou Delze Laureano e nós estamos começando hoje mais um programa Palavra Ética. Hoje não pôde estar presente a nossa querida Maria Caiafa e o tema do nosso programa hoje nós vamos tratar das ocupações urbanas e da legitimidade da luta pela moradia, especialmente em Belo Horizonte. Conosco hoje aqui nós temos o Frei e Padre Gilvander Moreira, que é Frei e Padre Carmelita, da Igreja Nossa Senhora do Carmo, e também assessor da Comissão Pastoral da Terra. Está conosco também a Elaine, que é moradora da comunidade Camilo Torres, e vai nos falar sobre a vida, a situação dessas famílias hoje, que sofrem a pressão para a desocupação dessas áreas que já estão aí, onde construíram as suas moradias. E também conosco o nosso querido professor José Luiz Quadros, também já conhecido de todos aí da TV comunitária, e vai nos ajudar a entender todos esses aspectos jurídicos, políticos, juntamente aí com o Frei Gilvander e a Elaine a respeito dessas ocupações. Nós acreditamos que o mais importante é informar hoje para a população de Belo Horizonte e também onde é possível chegar, né, a comunicação através da TV comunitária desse problema tão atual no Brasil e que ainda é remanescente depois de tanto esforço da sociedade para superar, que é o problema da moradia. Então eu gostaria de começar com a Elaine, que ela nos situasse quais são essas comunidades que estão efetivamente ameaçadas por decisões judiciais, aí já numa fase mesmo de suspensão de liminares, quantas famílias e onde estão situadas essas comunidades. Boa tarde, né, a todos. Atualmente nós temos as 3 comunidades, né, a ocupação comunidade Camilo Torres, Irmã Dorothy no Barreiro e Dandara, que fica na região da Pampulha. No total são em torno de 1.300 famílias, 300 em torno da ocupação Camilo Torres e Irmã Dorothy e 1.000 na ocupação Dandara. Em estado de emergência, né? A Camilo Torres e a Irmã Dorothy já está, inclusive, em fase de negociação com o choque, na tropa de choque, pela retirada das famílias, né? Porque na liminar de despejo pede força policial. E a Dandara também está caminhando para o mesmo processo, né? Tendo em vista que quando nós ocupamos os terrenos foi, a princípio, para denunciar, né, a política habitacional de Belo Horizonte e também pela necessidade imediata das famílias que é morar, mas até o momento nós não temos obtido nenhuma resposta, nem do Estado, nem do município. Elaine, eu queria te fazer uma pergunta que é recorrente quando nós falamos a situação das famílias que não têm moradia em Belo Horizonte. Muitas vezes falam para nós assim, mas não são pessoas de Belo Horizonte. De onde, coloque claro para nós, de onde vêm essas famílias que não têm outra forma de obter moradia que não seja lutando diretamente, se organizando e indo à luta por moradia? De onde vêm essas famílias, Elaine? Na verdade, eles usam muito isso, né, para poder desmoralizar a luta, que essas famílias não são de Belo Horizonte. Mas, na verdade, são de Belo Horizonte, sim. São famílias, são pessoas ou que pagam aluguel, ou pessoas que moram de favor com seus familiares. Grande parte delas já estão até inscritas, né, nos núcleos que tem em Belo Horizonte, que é um projeto habitacional municipal, onde as pessoas se reúnem em núcleos e, através do OPH, que é o Orçamento Participativo de Habitação, elas conseguem a sua moradia. Porém, ao longo do tempo, né, esse projeto habitacional vai ficando escasso, porque tem pessoas que estão nessa entre aspas, fila de espera há mais de 10 anos, né? Ou seja, política inadequada. Inadequada, realmente não atende, né? E, na verdade, é isso. Eles vão usar esse argumento, que não são de Belo Horizonte, como também vão usar o argumento que são famílias, né, que não são de núcleos, estão furando fila. Mas, mesmo que fossem famílias que não sejam de Belo Horizonte, independente da situação, precisam morar. Isso que eu queria perguntar ao professor Zé Luiz, deslegitima a luta o fato da família não ser de Belo Horizonte? Não, lógico que não tem nada a ver, são pessoas, né? São seres humanos que têm direitos constitucionais e o fundamental deles, que é o direito à dignidade.
A dignidade implica em quê? Em saúde, educação, moradia, né? Em pessoas que tenham acesso a uma cidadania social, uma cidadania econômica. Né? Então não interessa se são de Belo Horizonte, de onde são pessoas que têm que ter os seus direitos de dignidade respeitados. Às vezes a gente fica pensando se não restou lugar para pobre nesse país, né, Frei Giovanni? Nem no campo, nem na cidade, né? Então a gente, acompanhando aí a Comissão Pastoral da Terra, nós vemos o seguinte, que a apropriação da terra no campo expulsa as famílias para a cidade. Então é óbvio que também muitas vezes as famílias não vão ser, às vezes, daquele município. Mas eu acho que não podemos pensar assim, não, que eu acho que nem o prefeito nasceu aqui, né? Então, se o lugar de nascimento deslegitima, eu gostaria um pouco, professor Zé Luiz está completando aí o pensamento, depois o Frei Giovanni colocasse isso para nós sobre a visão da CPT acerca dessa questão do território. Eu queria só completar, assim, resumido, depois nós vamos desenvolver essas questões, mas eu acho que essa situação toda, do ponto de vista jurídico, ela é absurda, né? Ela é ridícula, é absurda, porque eu tenho 21 anos que eu leciono, né, na Faculdade de Direito, eu leciono Direito Constitucional e formei na Universidade Federal. Eu lembro que tinha um professor de Direito Constitucional, estudei na época da ditadura militar, então ele dava aula de Direito Constitucional, de direitos individuais, artigo 153 da Constituição Antiga, a gente achava aquilo ali uma maravilha, depois saía no meio da rua e via que não tinha nada, né, que a realidade era completamente diferente da sala de aula. Só que hoje nós vivemos num Estado democrático de direito. O chamado Estado democrático social. Nós temos uma Constituição, um ordenamento jurídico democrático. Né? Então é inconcebível que o que a gente ensina em sala de aula não seja a realidade no dia a dia. Mas é isso que acontece. Inclusive, é absurdo. A gente tem que imaginar, eu queria colocar para o telespectador bem resumidamente, para a gente depois ir aprofundando essa questão, né, que a gente tem um ordenamento jurídico constitucional, que é um ordenamento que tem que ser visto de forma integral, tem que ser visto como um sistema. Né? Ali estão protegidos, está protegido o direito de propriedade, está protegido o direito à liberdade, à dignidade, à moradia, à saúde, à cidadania, né? à moradia, à habitação, enfim. São direitos de dignidade, direitos de liberdade. Os direitos são integrais. Não pode, não compete, não cabe a nenhum juiz, a nenhuma autoridade constituída, não cabe a nenhuma pessoa escolher um direito em detrimento do outro direito. Ou seja, nenhum juiz, né, nenhuma autoridade pode dizer, olha, eu escolho a propriedade e aí então vamos tirar essas pessoas de forma violenta, vamos ignorar que essas pessoas têm direito à dignidade, que essas pessoas são iguais perante a lei, que nós estamos numa república. Isso não existe no ordenamento. O ordenamento tem que ser integralmente respeitado. E a situação ela é mais absurda ainda, porque se a gente pode discutir no campo dos princípios, olha, se você tem que respeitar o direito à propriedade, tudo bem, mas para você ter o direito à propriedade, você tem que usar esse direito à propriedade e cumprir a função social da propriedade. O que acontece nesse caso? Né? No caso da Dandara, é uma propriedade que não é usada há 18 anos, não é isso, Frei Giovanni? A Dandara há 40 anos já. Há 40? A Camilo Torres que é há 18. Pois é, olha que coisa absurda. Dandara são quase 40 hectares, 400 mil metros quadrados, está abandonado, ocioso, há 40 anos. Há 40 anos. Então, o telespectador não precisa ser formado em direito. É isso. Não precisa ser formado em direito para entender isso, que é básico. Olha lá, a propriedade, qualquer direito é assim. Vamos supor que uma mãe que tem a guarda do filho. Se essa mãe não alimenta o filho, se ela maltrata o filho, se ela abandona o filho, ela perde a guarda do filho. Você tem uma propriedade, a propriedade tem que ter uma função social. Se ela não cumpre a função social, se ela usa a propriedade para especular, né? Se deixa a propriedade abandonada 40 anos, ela perdeu o direito à propriedade. Isso é básico, não precisa ser formado em direito para entender uma coisa dessa. Entretanto, a gente está diante de uma decisão que beira o absurdo jurídico. É surreal o que essa decisão desse juiz, e o mais absurdo ainda, outra coisa também, você está aí uma tropa de choque, né? A polícia num Estado democrático de direito, né? O que